que na página da disciplina, o link que é encaminhado para resolver essa prática, o enunciado está na apresentação de PowerPoint, então está no Drive. Então é essa apresentação que a gente está vendo aqui. E eu vou ler o enunciado e depois a gente vai partir para o programa. Vocês podem ver que tem um link para a gente baixar os arquivos que a gente vai precisar para resolver essa prática. Eu já baixei, mas no caso esse prática 12.zip aqui eu extraí os arquivos que está no VS Code, que a gente vai mexer por aqui, né? E na prática 12.c, que é o código que a gente vai realizar algumas modificações, eu mexi um pouco nele, então questão de preferência de indentação e de algumas coisas, o que eu mexi não impacta o que a gente vai resolver, então o arquivo que vocês vão baixarem clicando nesse link vai ser muito parecido com o que está ali no VS Code. Então vamos começar dando uma resumida aqui no que o enunciado pede e o que ele ensina a gente a fazer sobre esse programa. Então começando, a gente vai ajudar no problema o professor que armazena as notas nesses arquivos de texto, então gal.txt, aeds1.txt, e a gente vai realizar algumas modificações no programa Prática 12.c para que a gente possa implementar algumas funcionalidades desse programa. Então aqui está falando para a gente permitir que o professor possa escolher se deseja ou não que a média seja exibida, junto com a listagem do conteúdo do arquivo. Aqui está falando que o formato também do arquivo é matrícula, nome, nota 1, nota 2. A gente pode ver aqui, ó, a gente abre um dos arquivos, então a aeds1. A matrícula, o nome, nota 1, nota 2. Aqui é float, aqui a ID é a matrícula é o inteiro, e uma string que é o nome. Eles vão estar separados entre vírgulas, então isso é uma coisa da gente atentar, que a gente vai ter que tratar isso. E vamos por partes. Aqui está explicando que tem essa função, modificar notas, para permitir que possa modificar as notas dos alunos já cadastrados. O pessoal atenta que modificar arquivos textuais em C não é uma coisa muito simples, mas a gente vai fazer com calma. Aí que está falando um pouco dos modos de abertura do arquivo, então leitura, escrita a partir do zero e continuando uma escrita de um arquivo. E vamos ver. Aqui está falando que a gente vai usar um arquivo temporário para fazer essa modificação, ou seja, a gente vai criar um arquivo temp.txt para a gente fazer as modificações no temp.txt e depois a gente vai apagar o arquivo original e renomear o arquivo txt para ser o nosso arquivo original. Então é uma maneira de a gente fazer essas modificações. E só explicando um pouco melhor, porque se a gente fosse pensar em mexer no arquivo original, a gente ia ter que tratar algumas coisas do tamanho das linhas e tudo, que seria uma coisa bem complexa. Então a solução é usando o arquivo temporário. Aí que está explicando o que eu tinha falado, de remover o arquivo e renomear o temporário. E tá lembrando aqui que essas funções remove e rename tem que ser feitas após os dois arquivos estarem fechados, então isso é importante. Agora a gente vai aprender uma coisa que eu tinha falado muito tempo atrás, que a gente não era para ligar muito para os parâmetros da função main que a gente estava criando, então o argc e um vetor de caracteres argv. Aqui está explicando que isso é útil para quando a gente quer fazer, digamos assim, execuções diferenciadas do nosso arquivo executável. Então sempre que a gente chama a função main, o argc vai representar, acho que na próxima linha fala, o argc vai representar a quantidade de argumentos que a gente passou e o argv vai ser o vetor que vai armazenar esses comandos. Então aqui ele está dando um exemplo de uma execução. Se fosse apenas chamado o nosso arquivo executável, que é como a gente fazia sempre nas práticas anteriores, então o argc valeria 1, porque
o único parâmetro é o nome da função, isso como padrão sempre vai ser verdadeiro, então esse valor vai ser maior ou igual a 1. E o argv inicial seria apenas o nome dela. E aqui está falando que se a gente criar algumas condições no nosso programa para tratar algumas outras chamadas, então ele está falando assim, o traço D seria a sigla da disciplina. O traço M seria para a gente verificar se a pessoa quer ou não que seja exibida a média dos alunos. O L para ler a informação e o E para modificar a nota dos alunos. Então, indo aqui mais para frente, que está explicando isso, a gente vai usar essas flags para mudar a nossa execução dependendo do que o professor quer daquela execução. E aí está dando um exemplo aqui que essa chamada pode ter alguma coisa além da flag, então aqui está dando assim, o traço D vai falar qual arquivo que a gente quer mexer, aí o próximo parâmetro seria o gal, então a gente quer mexer no arquivo gal, o M sim ou não, se a pessoa digita o M, quer dizer que ela não quer que a média seja exibida, e o E que é sem parâmetros, que é para poder editar algum aluno. Aí está falando que o argc seria 6, porque tem 1 o nome, 2 a flag, 3 a continuação dessa flag, 4, 5 e 6 parâmetros nessa execução. Aí está mostrando o que o argv guardaria. Então eu guardaria uma string com justamente esses parâmetros. Então o a.xe, o traço d, o gal, o traço m, o n, o traço e. Então aqui está falando o que essa execução falaria para o programa, que a gente deve considerar o arquivo de dados da disciplina gal.txt e não deverá exibir a média das notas e permitir que a pessoa edite. E lembrando aqui que a ordem vai influenciar, então a gente vai ver como que a gente vai tratar isso no programa. Aqui terminando, está explicando também como que esse tratamento vai ser feito no programa. Então imagina aqui, ó, tem um laço vindo de 1 até a quantidade de argumentos, né? Então seria o nosso argc, e a gente falaria o que? Se essa função strcomp de arg de i for e o traço d for igual a 0, ou seja, essa função strcomp, se as duas strings passadas como argumento forem iguais, vai retornar 0. Ou seja, isso aqui está falando, se o argumento atual que a gente está nesse laço é o traço d, é para a gente fazer o que? A gente pegar, copiar o nome do arquivo, então a gente vai copiar o que está lá, o que está no próximo argumento, para o nome do arquivo. E depois esse strcat vai concatenar o ponto .txt ao final desse nome do arquivo, que seria o que? Se o traço D depois é gal, o que aquele tratamento falando assim, se a gente achou o traço D, a gente vai pegar o próximo argumento, que vai ser o nome, vai adicionar o txt no final e vai guardar nessa variável nome de arquivo. Então essa variável nome de arquivo vai ser justamente gal.txt naquele exemplo. E a strcomp arg-m está querendo comparar se agora, se a gente está em outro argumento, se esse é o m, ele vai copiar o próximo argumento na variável exibir média, que vai ser justamente aquele s ou n. Então esse exibir média vai ser se a gente quer exibir ou não a média. Então esse aqui é um exemplo para como que a gente vai tratar esses argumentos no nosso programa. A gente vai ver melhor no que estiver na execução. Aqui está explicando o que eu falei das funções. E depois o desafio, que é para a gente ordenar, fazer uma função para ordenar os arquivos a partir da matrícula. Então, aqui foi um resumo. Agora vamos para o problema em si. Vindo aqui para o problema, a gente vai ver que muitas coisas já estão implementadas, então não é para assustar, aquilo ali foi só um resumo que a gente vai vendo aqui com mais detalhes. Então tem as variáveis declaradas, que a gente vai ver para que elas vão servir, mas inicialmente não precisa assustar. Então aqui, ó, a gente vai começar na função modificar notas, que ela vai receber como parâmetro o nome do arquivo, que a gente já viu que ela está sendo tratada lá embaixo. Eu vou fazer as funções primeiro, depois eu vou no arquivo main. E a partir do nome do arquivo a gente quer modificar as notas. Então, criou uma variável string aqui, que é um vetor de char, que vai guardar justamente a linha que a gente está, o nome para guardar o nome da pessoa, o número para guardar a matrícula. Esse número edit a gente vai ver um pouco mais para frente. Nota 1 e a nota 2 são as notas daquela pessoa.
E aqui criou dois ponteiros, tanto o arc quanto o temporário. E tem essa variável se achou ou não. Vamos ver conforme a gente for fazendo. Então aqui, primeiramente, abre o arquivo, nome do arquivo como leitura. Então a gente sabe que esse nome do arquivo vai depender da execução e tudo. Mas aqui ele abre, ele está querendo que a gente verificar se o arquivo foi aberto corretamente e retornar caso negativo. Então, sempre que tem esse código aqui em cima está explicando, é que a gente é para fazer alguma modificação. Então, nesse caso, é para a gente fazer essa verificação se o arquivo foi aberto. Então, a gente coloca aqui o if arc é igual a null, quer dizer que se a função fopen deu errado, ou seja, se esse arquivo não existe ou não está no caminho que a gente colocou, ele vai retornar null. Então esse arquivo seria nulo, né? Não estaria apontando para lugar nenhum. Se isso for verdade, o que é para a gente fazer? A gente vai imprimir uma mensagem printf /n erro ao abrir o arquivo. E aqui a gente retorna. Então a gente sairia da função se o arquivo não foi aberto. Então deu a mensagem e saiu. Só isso. Aqui já está coisas implementadas. Então digite o número do aluno. A modificar é guardado naquele num_edit. Então é para isso. O número vai ser editado. Então qual o aluno que vai ser editado, né? Então qual a matrícula dele. Está procurando. Aí está falando assim. Abrir um arquivo temporário. Então aquele tempo txt que criou aqui em cima. Para escrita, o colocando na variável. A gente vem aqui para o lado, temp. Então a gente vai fazer uma abertura parecida com a do arc, só que agora para escrita. Então a gente vem aqui e coloca temp, vai ser igual a fopen, aqui a gente vai colocar o nome dele, vai ser temp.txt. Em vez de abrir para leitura, a gente vai abrir para escrita. Então a gente vai colocar o W, a gente está criando e abrindo. Por isso que a gente não precisa verificar se ele foi aberto corretamente, porque a gente está criando. Se não existir, a gente vai criar. Então não tem problema. Aqui, como eu falei, a variável buff está sendo a lin, que a gente vai ler. Então leu do arquivo fgets, então está passando o último parâmetro ao arquivo que a gente quer ler. Leu do arc, o buff com max tamanho. Então o max tamanho é justamente o tamanho do buff, que é definido como 100. Então as linhas, o máximo vai ser 100, o tamanho de caracteres. Então aqui basicamente leu a linha. Aí tem essa estrutura condicional para, enquanto não for o final do arquivo, é para a gente ficar lendo as linhas. Então aqui é basicamente isso. Então lê os 4 campos do arquivo, está falando o número, o num, que vai ser a matrícula, o nome da pessoa, nota 1, nota 2. Para a gente ler, a gente vai usar de maneira similar como o professor mostrou na aula. A gente vai usar as funções strtoken, que é strtoc, e algumas funções de conversão de tipos. Então, primeiro, para a gente ler o número, que é um inteiro. O arquivo ele retornou uma string que está armazenada nesse buff. E como a gente viu antes, separados entre vírgulas. Então a gente pode usar como limitador essa vírgula. Então como a gente vai fazer isso? Vai usar aquele strtoc que eu falei. Então primeiro, o número, o num, que é a matrícula, vai ser igual a tree, que é o que? O a é string para inteiro. Então essa função, o retorno dela é um inteiro e a entrada dela é uma string. E qual string que vai ser? Vai ser o retorno dessa que eu acabei de falar, strtoc. Que ela vai gerar um token a partir da string que a gente passar aqui. Então a gente passa como parâmetro a string buff, que está armazenada aqui, que é a linha toda. E a gente coloca outro parâmetro, o delimitador, que é uma vírgula. Então dessa maneira ele vai ver onde que esse ponteiro está, dessa string, e vai dividir ela entre tokens a partir do delimitador. Então vai separar onde tem a vírgula. E aí o primeiro termo a gente está convertendo ele para inteiro e armazenando num número. O diferente dessa função strtoken é que o jeito que ela funciona é em várias execuções. Então a partir do momento que a gente colocou a string, nas próximas chamadas dela a gente não precisa colocar a string de novo. Ela vai gerando os próximos tokens a partir dessa mesma string
até que acabe essa string, né? Até que ela chegue no final dela. Então o segundo campo, que é o nome, então vai ser nome, vai ser igual ao que? O nome é uma string, correto? Então o nome é um ponteiro para char, que seria a string. Do mesmo jeito que um vetor, a primeira posição dele é um ponteiro para inteiro, e aí ele é um vetor de inteiros, a gente pode entender dessa maneira, a string também. Então isso aqui só que para caracteres. Então a gente não vai precisar da conversão, então isso aqui é a própria string, e a gente vai pegar o retorno do token, só que agora em vez de a gente passar a string original, ele já sabe que é a string original, porque a gente já fez uma chamada e agora ele vai para o próximo token, que é justamente matrícula e agora o nome. Então ele vem aqui, strtoc, aqui a gente tem que passar o nulo em vez da string original e o delimitador de novo. Então dessa maneira está pegando o segundo token. Essa é a sintaxe mesmo, até no final dessa linha, que vai ser depois da nota 2. Então agora a gente vai fazer agora nota 2, nota 1, igual. Agora a gente tem que fazer a conversão de novo, porque ele é um float, então vai ser A to F, então string para float. A gente faz o strtoc, de novo o null, vírgula, aqui o delimitador. De maneira similar que a gente passa para a nota 2, que é um float também. E depois disso, acabou os tokens, acabou essa linha. Então essa é a leitura dos 4 campos. Agora a gente vem aqui verificar se o número é igual ao número edit. Então o que ele quer que a gente faça é fazer o seguinte. Se o número que a gente acabou de pegar da linha é igual ao número que a pessoa editou, ou seja, a gente achar a linha da pessoa que a gente editou, que ele vai entrar nesse if. Então se num é igual a num edit, aí é para a gente fazer o quê? Falando aqui, se for igual, para a gente ler as novas notas, nota 1 e nota 2 do aluno, e marcar que a gente achou o aluno 1. Então aqui é o variável achei, a gente vai colocar para 1. E a gente já pode colocar achei igual a 1. E para a gente ler as novas notas e armazenar na nota 1 e 2, a gente pode usar o mesmo scanf. Então a gente coloca um printf aqui para colocar um /n, digite as novas notas entre espaço. Colocar as duas novas notas. Agora a gente usa o scanf. E lembrando que a gente está usando o print e o scanf sem ser do arquivo, que a gente quer ler isso da execução da pessoa. Então vai ser aqui %f espaço %f. Porque nota 1 e 2 são floats. Dessa maneira a gente leu as duas. E marcou que achamos a matrícula e mudamos, né? O que está falando? A gente escrever os dados lidos no arquivo. Então, como a gente armazenou novos valores no nota 1 e 2, agora a gente vai escrever primeiro no temp, né? Então a gente colocou no arquivo temporário, como eu falei, a gente está criando ele e depois a gente vai substituir do original. Então a gente coloca aqui uma string que é o nome, o nota 1 dessa maneira que é um float e o nota 2 dessa maneira que é um float. Aqui está falando para a gente ler uma nova linha do arquivo. Para a gente ler a nova linha, a gente vai copiar essa linha aqui, porque a gente está lendo outra linha da mesma maneira, até que o arquivo chegue no final. E depois a gente vai fechar o arquivo arc e o temporário. Aqui está falando, está verificando se achou ou não. Se não achou, para colocar aqui aluno não encontrado. É simplesmente para mostrar que não tem o aluno que a pessoa digitou. E aqui está removendo o arquivo antigo, usando o parâmetro que a gente recebeu, e substituindo o nome temp.txt para o nome do arquivo. Então aqui está fazendo a função de modificar. A gente apenas alterou alguns detalhes dela. Agora a gente vem aqui no ler aluno e como que a gente pode fazer ele aqui, né? O que essa função vai receber? Ela vai receber o nome do arquivo, como a outra também recebeu,
e o número de alunos. Então aqui vai ser a quantidade de alunos que a pessoa quer digitar. Então, tipo assim, quer colocar no arquivo mais alunos. O num vai ser a matrícula de novo. Aqui o nome agora está com essa declaração, mas continua sendo string, agora de tamanho definido, de 20. Float nota 1, float nota 2. Tem o arquivo, abrir o arquivo, com o nome do arquivo, com o operador A, porque agora não é uma leitura do nada, é para continuar no final do arquivo, então vai adicionar. Aqui está verificando se o arquivo é null, ou seja, se esse arquivo não existe, essa abertura não deu certo. Mesmo jeito que a gente colocou lá em cima, com detalhe, aqui o professor colocou esse getCH. O que esse getCH faz? Ele vai parar a execução até que a pessoa digite alguma tecla. Como não está fazendo nada com esse caractere, isso aqui é muito usado para parar a execução e saber alguns momentos o que está rolando. Eu vou apagar isso, eu não coloquei isso lá em cima, vou colocar um comentário. Por quê? Porque isso se torna relevante quando a pessoa executa um programa pelo explorador de arquivos, ou seja, clicando 2 vezes. Como a gente executa no CMD, a nossa execução ela vai ficar visível independente de a gente parar ou não a execução. Porque o que acontece quando a gente abre pelo explorador de arquivos é que se não tiver nenhuma interação com o usuário, ele simplesmente vai abrir, executar e fechar o CMD. Como a gente está executando pelo CMD, isso não acontece. Então eu particularmente não costumo usar, mas aqui o professor usa, e aí se vocês quiserem usar também, é uma coisa que eu não tinha falado um tempo atrás, mas que fica a critério seus. Eu vou tirar aqui, e também precisaria incluir outra biblioteca que não está incluído lá em cima, que é o conio.o, conio.h, e aí como eu não incluir, eu vou simplesmente comentar aqui. Mas então vamos aqui, modificar o código abaixo para ler os dados de número de alunos ao invés de apenas um. Então ele quer que a gente leia a quantidade que a pessoa digitou. Então se a pessoa digitou 5 alunos, é para ele fazer esses comandos 5 vezes. Então o que é para a gente fazer é basicamente um laço. Então já vim aqui, for int i igual a 0 e menor do que número de alunos, então vai de 0 a número de alunos menos 1, então se a pessoa digitou de 5 vai de 0 a 4, executa 5 vezes e mais. Então vem aqui e faz esse for várias vezes. Uma coisa que não tem o código aqui, mas que eu notei quando eu executei, é que tem um detalhe que daria um erro no que a gente quer fazer quando a gente estiver editando, quando estiver lendo esses novos alunos, que é o que? Quando a gente está lendo o nome com fgets aqui, a gente está usando o fgets, mas com stdin, ou seja, está lendo o teclado. Quando a pessoa digita o Enter, então tipo assim, a gente digitou as informações que a gente queria do aluno. Então, a gente digitou o nome, a gente digitou a matrícula, digitou o nome, digitou a nota 2. E depois a gente vai armazenar isso no arquivo original. Quando a gente está digitando o nome usando o fgets e isso lendo a string toda, quando a gente digita o Enter, ele pega o /n. Em vez de armazenar a nota 1 e a nota 2 na mesma linha das anteriores, ele armazena na próxima, porque ele pegou essa quebra de linha. Então, uma maneira de a gente tratar isso, que eu pensei, seria declarando uma variável j aqui, começando ela de 0, e a gente vai percorrendo, então a gente vai usar um while, enquanto nome de j for diferente de /n e ao mesmo tempo, falta um E aqui, né? Nome de j for diferente do /0, então enquanto isso for verdade, a gente vai fazer o que? A gente vai simplesmente somar o j. Ele vai sair desse while quando qualquer uma dessas condições for falsa. Ou seja, se a gente chegou no /n ou se chegou no /0, que é o final do nome, a gente vai fazer o que com esse j? A gente vai colocar nome de j igual a /0.
Pode parecer meio inútil, mas quando a gente chegou no final, por causa de um /0, ele não fez nada, ele simplesmente, que é o n, né? Ele não fez nada, porque ele colocou /0 onde era /0. Só que se a gente chegou no /n, ele colocou o /0 no lugar. E aí, em vez de rolar essa quebra de linha, rolou apenas o final da string. Então é uma coisa que eu vi na execução depois, que deu esse erro, e é uma solução que eu achei simples, mas que é interessante de a gente ter feito. Então ficaria assim. Aí depois a gente guarda no nosso arquivo. Fecha o arquivo e é isso. Por último tem a função imprimir nota, que está aqui, por exemplo, para o arquivo gal.txt. Tem a variável nota, a variável média, o buff que é a própria linha que a gente está, num que é a matrícula, nome que é o nome, do mesmo jeito das outras coisas. O arquivo que é o ponteiro, que a gente vai usar para leitura de novo. Aqui verificando se o arquivo não foi aberto. Aqui o getch, como eu falei, vou tirar. Aqui embaixo está usando uma impressão na tela, né? Então a gente quer imprimir as notas, a gente vai imprimir a matrícula, o nome, a nota 1 e a nota 2. Aqui vem o cálculo da média, né? Então inicialmente notas, que é a quantidade de notas que possuem no arquivo todo, e médias são inicializadas. Aí aqui lê a linha. Enquanto o arquivo não terminar, ele vai fazer isso, que é o que? Que é pegar o número, que é armazenar no número a matrícula, armazenar o nome, nota 1, nota 2. Aí aqui vai imprimir na tela esses valores, esse /n, esse /t, para deixar uma exibição certinha, né, com os espaços corretos. Aí aqui toda vez que ele leu as notas, ele está somando mais 2 notas, né, para essa quantidade de notas que vai ser usada para calcular a média. E a média aqui vai ser justamente o que já estava nela, mais as notas lidas agora. Aí chega no final do arquivo, né, depois de ter pegado do arquivo e impresso tudo na tela, calcula a média, que é justamente essa média, que é a soma das notas, dividida pela quantidade de notas. E fecha o arquivo e sai da função. Então essa a gente não precisa fazer nenhuma alteração, já está pronta. Agora, após ter feito essa passada por todas as funções e o problema, o programa main eu vou deixar para o próximo vídeo.